Muito boa noite a todos. É sempre um gosto para mim estar aqui convosco, com aqueles que tiram do seu tempo para escutar a palavra de Deus, para enriquecer as suas almas e consolar os seus corações e, acima de tudo, como tiveram a oportunidade de fazer, de recordar o maior ato de amor alguma vez feito em relação a cada um de vós. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E eu vou falar também sobre isso hoje. Mal era se nós viéssemos aqui e falássemos de outras coisas que não aquilo que Deus fez por nós e que quer fazer em cada um de nós. Eu quero falar sobre o melhor que já me aconteceu na vida. Poderia dizer que o melhor que já me aconteceu na vida foi a Cláudia, a minha mulher. Não, isso é a segunda. Também um dia hei de falar sobre ela, se Deus quiser. Uma mensagem que preparei sobre a segunda melhor coisa que me aconteceu, que é a Cláudia, que fala na Bíblia. Tem pouco, mas podemos tirar muitas lições. Mas a coisa melhor que me aconteceu na vida foi a salvação, que Deus me deu, pôs ao meu dispor e que eu, pela sua graça, aceitei. E faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Aceitar ou rejeitar esta tão grande salvação. E Deus, a dada altura, falando para o seu povo terreno, diz a dada altura: ponho perante ti duas escolhas, a vida ou a morte. E ele até dá uma dica, parece uma pergunta de escolha múltipla. E ele até dá a resposta certa, não é? Não gostavam de fazer testes em que tivessem logo. Hoje o ensino está tão facilitado que só falta mesmo isso: pôr a pergunta e a resposta. E o Senhor dá a resposta certa. Escolhe a vida para que vivas. Infelizmente, tanta gente escarnece, não quer nada, com a melhor notícia que o mundo já conheceu. Estou a falar-vos da salvação, alguns tópicos sobre o que é a salvação, de quê, quando é que somos salvos, como é que devemos anunciar esta mensagem, até quando é que esta é a salvação, porque alguns dizem que nós nos podemos perder, e para que é que somos salvos. Vamos então tentar cobrir estes tópicos nos próximos minutos. Quando a Bíblia fala em salvação ou salvar, nem sempre quer dizer a mesma coisa. É muito importante nós, quando lemos a palavra de Deus, não irmos lá e pegarmos só num versículo tirado do contexto e depois adaptamos àquilo que bem nos apetece. E há muita gente que faz isso. Em inglês chama-se cherry picking, ou seja, é tirar as cerejas e tirar uma. Tirar aqui uma, tirar outra. E não é assim que se deve fazer. Devemos ir à palavra de Deus e procurar perceber o seu contexto. Porque há pessoas que pegam na Bíblia e leem um salmo e ficam com aquilo para o dia, para meditar. Mas se nós formos fazer assim, com a palavra de Deus, podemos tirar conclusões erradas. Porque não estamos a ver o contexto, não estamos a ver a quem foi escrito. Isso é quase tornar a palavra de Deus como aquelas frases que às vezes vêm nos biscoitos, acho que é o biscoitos da sorte, em que tem lá uma frase inspiradora. Não é assim que nós devemos tratar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, vamos tratá-la com o devido respeito. A salvação pode significar salvação de perigo, da adversidade, dos inimigos, do cativeiro, do exílio, da derrota, da opressão, da aflição, da tribulação, da doença, da condenação ou da morte. Não pensemos que quando fala da salvação é a salvação eterna, salvação da nossa alma. Nem sempre fala disso. E se não percebermos o contexto, podemos tirar conclusões fatais até. Podemos pensar que a salvação que está ali a falar quer dizer uma certa coisa. Eu dou-vos um exemplo. Muita gente pega nessa passagem, aquela passagem em que Paulo diz para operai a vossa salvação. Então, alguns trocam ali, em vez de ser operai a vossa salvação, é operai para a vossa salvação. E dão a entender que nós precisamos fazer algo para a nossa salvação. Nós já temos a salvação, agora devemos operar aquilo que já temos, a nossa salvação. Ou seja, nem sempre quer dizer a mesma coisa. Paulo também aos Filipenses fala: sei que daqui me resultará salvação, as vossas orações resultarão em salvação. Não quer dizer necessariamente que é salvação da alma.
Portanto, é preciso ter muito cuidado quando lemos, e vamos ver algumas passagens, se Deus permitir. Então, há uma doutrina, tem um nome assim um bocado, vem do grego, que é a doutrina da soteriologia. Soteriologia é a doutrina que trata do assunto da salvação. E esta doutrina fala do propósito e da ação de Deus para salvar o homem. E reparem aqui uma coisa muito importante. É o propósito e a ação de Deus. O centro do Evangelho é Deus. Mas infelizmente vivemos num mundo em que quem é o centro? Eu sou o centro. Mas Deus é o centro. É de Deus que parte a salvação. A única coisa com que o homem contribui, se é que se pode dizer, para a obra da salvação é o seu pecado. Ou seja, tornou-se necessária a salvação e por isso Deus elaborou este plano. Mas infelizmente o homem gosta muito de se pôr no centro, de ter algo até que ele próprio possa fazer. Mas então o propósito e a ação de Deus em salvar o homem de quê? Do poder do pecado, dos efeitos do pecado e das consequências do pecado. É isto que Deus quer fazer. Salvar-nos de quê? Do poder, porque Ele não tenha mais poder sobre nós, dos efeitos e das consequências do pecado. E há aquela passagem que eu muito gosto, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isto que Deus quer. É a coisa mais importante que Deus tem para o homem, é isto. Muita gente às vezes indaga sobre o que é que Deus quer para a minha vida. Ou até podemos, assim, é importante percebermos em primeiro lugar que o que Deus quer é que todos os homens se salvem. E principalmente quando somos jovens, temos aquelas questões de o que é que Deus quer para a minha vida, trabalho, casar e outras decisões importantes, mas a mais importante é esta: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro tu, seja salvo e que venhas ao conhecimento da verdade e depois transmitir aos outros. Porque isto é a mensagem mais importante. Nós devemos olhar para esta mensagem como algo que devemos querer fazer com que os outros conheçam também. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Quando é que somos salvos? Podemos ver a salvação em 3 fases: passada, presente e futura. Já certamente ouviram falar disso. No passado, nós, quando queremos, fomos salvos de quê? Da condenação do pecado. No momento em que crestes, foste selado com o Espírito Santo da promessa e sabemos que já não há mais condenação. Romanos diz: sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Também há outra passagem que diz: nenhuma condenação há, em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, já não temos mais que nos preocupar com a condenação eterna. Mas também há uma salvação presente, que é a salvação do poder do pecado. Porque se nós perante o pecado, o que nos preocupa, o que nos interessa é, ok, já não vou para o inferno, boa. Se é só isso que nos deixa satisfeitos, é muito pouco. Porque já neste presente tempo, Deus quer que nós vivamos também livres do poder do pecado. É esta salvação que Deus quer operar em nós no presente. E também no futuro, sermos salvos da presença do pecado. Então podemos ver aqui, nós temos no nosso passado redimido, onde fomos salvos da condenação do pecado, e este processo chama-se justificação. Somos justificados pela fé. Passado, redimido. Presente, somos livres, somos salvos do poder do pecado. E aí chama-se santificação. E temos o futuro garantido, porque somos salvos da presença do pecado. E aí isto chama-se glorificação. Portanto, reparem bem
naquilo que temos, naquilo que resulta de sermos salvos. Infelizmente, tantos rejeitam. E tantos que aceitam. Parece que nem é grande coisa. Não é? Às vezes, dou por mim a agir como o povo de Israel no deserto, que se queixava até do próprio maná que Deus dava. Uma bênção enorme, que eles não mereciam. E, sistematicamente, queixavam-se. Até diziam, para que é que nos tiraste do Egito? Daqui a bocadinho vamos ver salvação para quê? Não é? Às vezes o povo de Israel dizia, mas para quê? Para que é que nos salvaste? Para que é que nos tiraste do Egito? Estávamos tão bem lá. Tínhamos panelas cheias de carne, não tinha nada. Deus nos livre de agir dessa maneira. Como é que somos salvos? Como é que podemos ser salvos? Foi aquilo que o carcereiro de Filipos perguntou. O que é necessário que eu faça para me salvar? Então, como é que podemos ser salvos? Precisamos de perceber quem é a fonte da salvação. Já vimos que a fonte da salvação é Deus. Qual é o princípio? Sob que princípio é que nós somos salvos? Pela graça. E já vamos ver uma passagem que vai ligar todas estas coisas. A fonte é Deus. O princípio pelo qual somos salvos é a graça. Por meio de quê? Agora isto é fácil. Por meio de quê? Da fé. E qual é a base? Teve de haver qualquer coisa. Ok, crês, Deus é gracioso, e é só. Deus acordou bem disposto, uma certa manhã e diz, vou salvar a todos, basta crerem, e não há aqui mais nada. Não. O sangue de Cristo. Há aquela passagem que certamente conhecem, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas em Romanos, lemos, sendo justificados gratuitamente, lá está, pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. Reparem que é muito importante a justiça de Deus. Porque se Deus apenas se limitasse a salvar sem haver um sacrifício, o diabo iria passar toda a eternidade a dizer, tu não és justo. Tu decidiste salvar a todos e não há aqui não houve nenhum pagamento. Mas houve alguém, um inocente, o nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que morreu a morte que nós merecíamos, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Ora bem, agora é muito importante para aqueles que são do Senhor. Nós devemos ter noção da urgência em apresentar o Evangelho e a importância de sermos claros na apresentação do Evangelho. Eu contra mim falo. Quantas vezes deixo passar oportunidades ou não crio as oportunidades para falar do melhor que já me aconteceu na vida? Por exemplo, no tempo de redes sociais, qualquer coisa é motivo de ser partilhado. Até um prato de comida, tira-se fotografia. Qualquer coisinha, tira-se fotografia a tudo. E às vezes até nem se está a desfrutar do momento porque se está preocupado em tirar fotografia. Quem vai casar, ou quem teve um filho, ou quem teve um neto, gosta de partilhar isso com os outros. Por muito feliz que seja o acontecimento de nascer um filho, nascer um neto, ou um casamento, ou acabar um curso, ou arranjar um novo emprego, coisas que nós gostamos de partilhar com os outros e gostamos que os outros saibam, eu acho que isto é melhor, não é? De certeza que é melhor. Mas reparem como, tantas vezes, cada um sabe de si, temos tendência a inibirmos de falar. Irmãos, pela graça de Deus, têm este sentimento de urgência e aproveitam as oportunidades e criam as oportunidades. Portanto, é importante sermos
diligentes no anúncio desta mensagem, mas também clareza. Porque se nós não tivermos cuidado, e aqui é que entra algo que me é muito caro, e alguns dos que me ouvem é muito caro, a correta divisão das Escrituras. Porque se nós formos pegar em certas passagens e pegarmos nelas para evangelizar, há que ter algum cuidado, porque no contexto não está lá aquilo que nós queremos que a passagem diga. Portanto, devemos ter noção de que o Evangelho da Graça foi revelado ao apóstolo Paulo. E ninguém antes dele pregou o Evangelho que nós pregamos. A salvação pela graça, por meio da fé, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pregou antes dele. Porque reparem no seguinte, já dei este exemplo várias vezes, mas pode ser que não tenham ouvido. Reparem que mesmo Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2,38, naquela passagem de Atos 2,38, ele está a falar da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, naquele momento, em Atos 2, estava a ser apresentada como o quê? Se souberem, podem responder. Era uma boa notícia ou era uma má notícia? O Senhor Jesus Cristo ter morrido. Era bom ou era mau? Era mau. Vós mataste o Cristo. Ou seja, era ali, a cruz de Cristo era o problema, era o crime nacional de Israel. Vós entregastes nas mãos de incircuncisos e o crucificastes. E eles depois dizem, e agora? O que é que fazemos? Eles, arrependei-vos, batizai-vos, tal. Reparem como é diferente daquilo que nós agora anunciamos. Agora, nós, quando anunciamos o Evangelho, falamos do problema do homem, que é o seu pecado, e quando, se correr bem, não é? Se a pessoa... Porque isto é um problema muito grande na nossa sociedade, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, conseguiu deturpar o conceito de pecado. Hoje nada é pecado. Aliás, o que é pecado é nós dizermos que algo à luz da palavra de Deus está errado, não é? O pecado capital na religião deste século, desculpem lá o parênteses, o pecado capital na religião deste século é dizer o que a palavra de Deus diz. Há macho e fêmea, o casamento é entre um homem e uma mulher, a vida é sagrada desde a concepção até à morte natural. Isto aqui, já tinha aqui motivo suficiente, se alguém me ouvisse a dizer isto, para nunca mais arranjar emprego em lado nenhum. Não, nunca mais. Houve, só por curiosidade, foi no verão passado, junho, nos Estados Unidos reverteram aquela lei inconcebível, na minha opinião, de que nenhum Estado podia limitar o acesso ao aborto. Ou seja, uma decisão federal, ou seja, a nível nacional, nenhum Estado podia ter leis mais restritivas em relação ao aborto. E isso foi revertido quase 50 anos depois. E houve um indivíduo que é o fundador de uma empresa de suplementos alimentares, a Prozis, que ele é português. E escreveu não foi no Facebook, foi no LinkedIn, numa rede social, que, pelos vistos, as vidas... os nascituros, ou seja, os que ainda não nasceram, os pre-born, as pessoas que ainda não nasceram, voltam a ter direitos na América. A natureza está a curar-se. Caíram em cima de uma maneira super agressiva, até algumas pessoas portuguesas que faziam publicidade à marca e disseram, não quero mais nada com aquela marca, porque ele, isto e aquilo. Ou seja, reparem como o que é pecado hoje é dizer que o aborto está errado. O que é pecado hoje é dizer que a homossexualidade é um pecado. O que está errado hoje é dizer que o divórcio está errado à luz da palavra de Deus. É assustador. Por isso torna-se muito mais difícil nós termos liberdade e abertura para anunciar o Evangelho. E o diabo conseguiu isto de uma forma muito astuta. Portanto, é difícil. Mas quando nós conseguimos que a pessoa perceba o seu estado de pecador, aí é que ela diz, e agora? E nós dizemos, arrependei-vos e batizai-vos. Não é isso. O que é que nós dizemos?
Graças a Deus há uma solução para este problema. O Senhor Jesus Cristo morreu a morte que tu merecias. O castigo pelos teus pecados está pago. É só aceitares. Portanto, reparem como é completamente diferente o que Pedro disse e o que Paulo disse. E, portanto, nós temos de ser muito sábios na forma como usamos a palavra de Deus. Podemos perfeitamente ir buscar passagens, não sei onde, e depois ser uma confusão. Há uma boa solução, não vou estar a explorá-la, mas vou falar só sucintamente. Há uma solução que se costuma chamar a Estrada de Romanos. Não sei se ouviram falar da Estrada de Romanos. Francisco já me ouviu falar disto, com certeza. Pelo menos Francisco já me ouviu. Mas alguém já ouviu falar da Estrada de Romanos? Se calhar nem tu. Se calhar não viste, já. Eu creio que não. Ok, ainda bem. Alguém ouviu da Estrada de Romanos? Não são as estradas antigas que os romanos fizeram, não é isso. A Estrada de Romanos o que é? São 7 passagens, apenas de Romanos, que explicam o plano da salvação, sem sair de Romanos. É uma epístola de Paulo que explica o plano da salvação. Porque se nós formos a Mateus, depois Mateus tem algumas passagens assim um bocado confusas. Eu vou dar um exemplo. Uma das passagens que eu vou usar aqui é aquela passagem de: se confessares com a tua boca ao Senhor, serás salvo. E em teu coração creres, serás salvo. E esta Bíblia que eu tenho aqui, não sei se mais alguém tem uma Bíblia parecida com esta, que tem estas letrinhas em baixo, os númerozinhos em baixo. São referências cruzadas, ou seja, eu venho aqui e tem um númerozinho ali e eu vou ver, está aqui um versículo que está relacionado. E para onde é que manda? Manda para Mateus 10, em que o Senhor diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu negarei. Estão a ver o caldo que se torna com estas duas passagens? Alguém pega numa passagem, na outra, olha, confessar ao Senhor Jesus Cristo, junta. E o que é que isto pode dar? Reparem no que é que isto pode dar. Porque já aconteceu. Eu não estou aqui a criar fantasmas onde eles um problema onde ele não existe. Romanos 10, 13 diz: se com a tua boca confessares Cristo e em teu coração creres, serás salvo. Mateus 10, 32, acho eu, diz: aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E há pessoas, com base nestas passagens, dizem: tens de confessar diante dos homens. Este confessar é com a tua boca diante dos homens. Só que o confessar com a tua boca, podem alguém dizer: confessar com a tua boca. Coitados dos mudos e dos que não conseguem abrir a boca, ou conseguem perceber, mas não conseguem mexer a sua boca. Mas a passagem diz: se com o teu coração creres. É com este órgão físico que nós queremos. É com este órgão? Não creio. Ou seja, é tão literal o crer com o coração como o confessar com a boca. O confessar é admitir, reconhecer. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que tu és a única forma como eu posso ser salvo. E depois aquela outra passagem de Mateus 10 diz respeito ao outro programa e diz respeito a outra coisa, que não é a mesma coisa que diz Romanos 10. Mas alguns pegam nas duas passagens e juntam. E depois fazem o quê? Certamente já ouviram histórias destas de: quem quer aceitar o Senhor Jesus, venha cá à frente. Isto tem um efeito perverso. Porquê? Porque muitas vezes, nas campanhas evangelísticas, há outros interesses. Há dinheiro envolvido e há outras coisas. Há estatísticas. Olha, tiveram não sei quantas pessoas e não sei quantos aceitaram. Desculpem lá. Há um crente que diz que na Roménia já disseram: deixem de mandar missionários, acho que é na Roménia, americanos aqui para a Roménia. Porque se fosse verdade, cujos missionários americanos dizem, toda a gente da Roménia se tinha convertido 3 vezes. Não sei, qualquer coisa assim do género. Ou seja, as pessoas levam lá para os Estados Unidos: olha, tivemos aqui um encontro e converteram-se não sei quantos. Claro que está um bocado exagerado. Mas às vezes há interesses perversos por trás disto. E eu tenho de dizer, para crer no Senhor Jesus Cristo, não precisas vir cá à frente. Não precisas levantar a mão, não precisas fazer nada, é só crer. E às vezes complica-se.
mesmo que seja com boa intenção. O Senhor Deus diz para não acrescentar à palavra nada à palavra. E não diz, a não ser que seja com boa intenção. Se for com boa intenção até pode ser. Nem que seja com boa intenção. Eva acrescentou à palavra de Deus com boa intenção. Ela pensou, se eu não tocar, muito menos vou comer. Portanto, vou aqui até pôr mais restrições do que Deus põe, que assim não caio. Mas a palavra de Deus não deve ser modificada, mesmo que seja com boa intenção. E há uma história que eu ouvi, o nosso irmão Stan, que já partiu há muitos anos, conta esta história dos seus tempos de juventude, de uma senhora que ia aos cultos. E havia uma série de cultos evangelísticos e ela levava o seu marido. Ela era crente, ele não era. E chegava a uma dada altura em que o pregador anunciava o Evangelho e dizia, quem é que quer vir aqui à frente para aceitar o Senhor Jesus, para orar? A ideia era boa, era orientar as pessoas. E o homem não se levantava. Não havia maneira do homem se levantar. Ele conseguia levantar-se, mas não se levantava. E então a mulher, assim, desanimada, depois na viagem de regresso para casa, dizia, estava a orar para que tu fosses lá à frente. E ele, olha, eu não sei, parece que alguma coisa me estava a agarrar à cadeira e eu não conseguia levantar. Pode ser que da próxima vez eu vá lá à frente. Isto é terrível. Com boas intenções, pode estar a mandar almas para o inferno. Porque aquele homem não só não foi lá à frente e não poderia não ter outra oportunidade, como ficou a pensar que eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de coragem para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, infelizmente há pessoas que, mesmo na forma como anunciam o Evangelho, acrescentam ali coisas que não precisa de estar lá, só complica. Então vamos santiar a história de Romanos. Romanos 3.10. O que é que diz Romanos 3.10? Não vamos podemos que as passagens estão muito juntas. O que é que diz Romanos 3.10? Quem sabe, claro? A expressão principal, não há um justo nem um sequer. Isto é um terrível diagnóstico. Não há um justo nem um sequer. Na mesma página, provavelmente, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o problema do pecado. O pecado separa-nos de Deus. Romanos 5.12. O que é que causa o pecado? Qual é a consequência do pecado? Que também está noutro versículo mais à frente. É a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 6.23, certamente conhecem. Salário ou dom. O que é que queres? Queres aquilo que mereces ou queres aquilo que não mereces? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Passagem seguinte, por acaso está atrás, Romanos 5.8. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Cristo fez por nós. E é nesta base. Romanos 10.10, penso que é 10.10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por fim, na mesma, só 3 versículos à frente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a segurança da salvação. Nestas 7 passagens temos o plano da salvação, sem andarmos aqui com floreados a dizer faz isto, faz aquilo. É que devemos ter muito, muito cuidado. Porque podemos estar a lançar confusão nas pessoas.
Agora, pode alguém pensar, então é só a Epístola de Paulo, mais nada? Não, podemos usar outras passagens. Quantas mensagens não ouviram já sobre o filho pródigo? Ou sobre, essa nem tanto, mas sobre a ação de Davi com Mefibosete. Também pode ilustrar muito bem a nossa relação com Deus. Quem sou eu para que tu olhasses para um cão morto como eu? Deve ser essa a atitude de quem ouve o Evangelho. E a forma graciosa como Davi usou para com Mefibosete, que não merecia nada, merecia o castigo, merecia a morte. Claro que não vamos esquecer o resto da palavra de Deus, mas temos de ter muito cuidado como é que pegamos nas passagens. Eu não vou dizer, olha, não se pode usar João 3,16. Se eu fosse dizer, não, João 3,16 não se pega naquilo, deixa lá estar. Claro que nós, quando falamos de João 3,16, não dizemos exatamente o que está lá no contexto, porque no contexto daquela passagem, o crer não é a mesma coisa que nós dizemos hoje, a vida eterna não é a mesma coisa, mas, claro que podemos usar. Mas, claro, com base nas epístolas de Paulo. E é sempre melhor fazer isso do que não fazer nada. Porque há uma história que se conta do Moody, em que uma senhora abeirou-se dele no final. O Moody foi se calhar há quem diga que a seguir ao apóstolo Paulo foi ele que levou mais almas a Cristo. Acredito que tenha sido. E até há uma história muito triste dele, que houve um dia em que ele, não sei bem porquê, disse, olha, eu vou pregar amanhã. Naquele dia não pôde pregar. E nessa noite houve um grande incêndio em Chicago e morreram milhares de pessoas. Lá está a urgência de anunciar o Evangelho. E este homem, num dia, no final de um sermão seu, uma senhora abeirou-se dele e disse, olha, eu não gosto da maneira como evangeliza, como anuncia o Evangelho. E ele respondeu, não falou assim de cima da burra, não é? Como se costuma dizer, não, eu sou o Moody, tu que és tu. Não. Disse, realmente, eu acho que posso melhorar. Olha, diga-me como é que faz para ver se eu posso aprender alguma coisa. E ela disse, eu não evangelizo. E ele disse, então prefiro a minha maneira. Obviamente, mais vale evangelizar com base em passagens que não são exatamente as epístolas de Paulo e que pode alguém dizer, vais-te meter aí, evangelizar por aí. Mais vale isso, desde que seja à luz da relação dada a Paulo, do que não fazer nada. E há aquela história também muito bonita que alguns conhecerão, de como é que o Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, foi salvo. Um dia, para se abrigar da chuva, entrou numa congregação como esta, com poucas pessoas, muito menos pessoas. O pregador faltou. Foi lá à frente um senhor que não tinha dom da palavra, mas olha, abriu a Bíblia e foi a Isaías, olhai para mim sereis salvos. Ele disse, para olhar não é preciso ser rico, não é preciso ser inteligente, é só olhar. E foi com esta mensagem que Spurgeon se terá convertido. Portanto, não devemos desprezar outras passagens e desprezar aqueles que usam outras passagens. Há também uma história verídica de uma família que todas as noites lia a palavra de Deus. Aconteceu mesmo. E eles tinham sempre por hábito de ler a palavra de Deus. E certo dia receberam visita de alguém e eles não tinham por hábito, se recebermos alguém, nós fazemos na mesma, ler a palavra de Deus, fazer o culto doméstico. E estavam a ler a Bíblia de capítulo a capítulo. E, azar dos azares, a passagem era Gênesis 5. Gênesis 5 não é provavelmente a melhor passagem para evangelizar, que é aquela que diz, Adão viveu não sei quantos dias e morreu. Sete viveu não sei quantos anos e morreu. Aquele viveu não sei quantos anos e morreu. E morria tudo. Só que aquilo pesou tanto na mente daquela pessoa, foi motivo para ele se converter. Portanto, não devemos desprezar outras passagens da palavra de Deus, mas sempre com o foco naquilo que Paulo revelou. O Senhor Jesus. Porque como é que é o Evangelho? O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que eu já vos tenho anunciado. E qual era? O qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o tiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não querestes em vão. E agora ele diz isto:
Porque primeiramente vos entreguei que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é preciso inventar mais. Não é preciso acrescentar aqui, olha, anda cá à frente. Ou salta ao pé coxinho enquanto crês. Não. É crer nisto. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e para morrer pelos nossos pecados há que perceber que somos pecadores. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E diz outra passagem, ressuscitou para... Porque é que ele ressuscitou? Para a nossa justificação. É que às vezes as pessoas complicam mesmo. Confundem duas coisas bastante diferentes. Vocês vivem aqui numa zona onde... E são de uma generalidade, é de uma geração em que lidam com o cultivo da terra, eu também. Já viram se iriam pedir conselhos de hortícolas ou de agricultura a alguém que não soubesse distinguir um fruto de uma raiz? Eu sei que há algumas coisas que é um bocado esquisito, que eu nunca sei se é fruto, se é raiz, ou se é cenoura, se é... Alguns que eu não tenho bem a certeza, mas um fruto e uma raiz eu sei distinguir, né? Toda a gente sabe distinguir. Mas infelizmente, em termos de pregação do Evangelho, há quem não entenda bem a diferença. Por exemplo, pedir perdão pelos pecados. Ou confessar os pecados. Há pessoas que dizem, não, tens de confessar os teus pecados, tens de pedir perdão pelos teus pecados, tens de pedir ao Senhor para vir morar no teu coração. Isso é complicado. Tem de ser muito cuidado. Até costumo dar aqui uma frase que não... Espero que ninguém diga isto, mas que lá está, é buscar invenções. E Deus diz, o Salomão diz, Deus fez um homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Imaginem que o carcereiro de Filipos pergunta, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo respondia, é que alguns, tudo isto que eu vou dizer aqui, não acho que ninguém diz, mas há muitas destas coisas, muitas variantes destas, que alguns dizem. Então, arrepende-te, deixa os teus pecados e ora a Deus, confessando os teus pecados, e pede-lhe perdão. Pede-lhe que te faça de seu filho e venha morar em ti, fazendo dele Senhor da tua vida. E deves fazê-lo publicamente, declarando a tua fé de forma audível e sendo batizado por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isto se não complicar? Tanta coisa. Parece complicado e é complicado. Eu acho que ninguém diz isto, mas estou aqui a caricaturar a complicação que alguns fazem. É só crer. Crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Há uma frase muito antiga de um pregador escocês do passado, também contado pelo nosso irmão Stem. Ele deve ter sido contemporâneo dele, desse tal evangelista escocês. Chamava-se James McKendrick. Eu só conheço, já procurei sobre ele, mas não encontrei muita coisa. Conheço esta expressão através do nosso irmão Stem. Que ele dizia o seguinte: quando ele pregava e anunciava o Evangelho, espero bem que ele não fosse daqueles que se chamava à frente, e já vão perceber porque é que eu espero que ele não fosse desses. Quando anunciava o Evangelho, ele dizia assim: se eu, para ser salvo, precisasse de crer em Cristo e vergar o meu dedo indicador, primeiro, a salvação deixava de ser pela graça. E segundo, eu nunca teria a certeza de que tinha feito bem. Nunca teria a certeza da salvação. Primeiro, deixava de ser pela graça. E segundo, eu nunca teria a certeza. E porquê? Porque ao fazer alguma coisa, eu estava a injetar obras. Algo que eu fiz. Eu podia dizer, olha, eu fiz bem. O outro não fez bem, portanto eu mereço. E além disso, eu nunca teria a certeza da salvação, porque eu nunca tinha a certeza se tinha feito bem ou não. Não me disseram quantos graus é que era para... Eu não... Mesmo que dissessem, não tinha um transferidor para ver se fiz bem.
é preciso ter muito cuidado. Por isso é que eu digo que eu espero que ele não fosse te chamar, olha, venham cá à frente, né? Se ele estava a dizer que não deve fazer assim, muito menos dizer para vir à frente, claro. Okay? Portanto, é muito, muito importante nós deixarmos claro. Não é dizer, olha, vai pregar, anunciar o Evangelho. Eu já ouvi isto. Anunciar o Evangelho, dizer, vai para casa, ajoelha-te aos pés da tua cama e faz esta oração. Porque mesmo isto de fazer a oração, tem que se lhe diga. Eu vou contar-vos outra história. Isto ouvi da própria pessoa. Numa mensagem que eu vi no YouTube, ele a explicar, um pastor dispensacionalista e que eu prezo bastante. Então ele dizia assim, que um dia veio lá à igreja alguém e ele explicou o plano da salvação e no fim perguntou, queres orar comigo? Que é típico. Quer dizer, então ele fez a oração. A oração típica, ele repetia. E depois perguntou-lhe assim, e agora? Tens certeza da salvação? Sim. Porquê? Porque fiz esta oração. Ou seja, isto é pôr a fé numa oração, não é pôr a fé no Senhor Jesus Cristo. É tremendo isto. Cuidado com aquilo, com a ideia que passamos às pessoas, de que têm de fazer aquilo exatamente assim, a crer somente. Então, rapidamente, alguns defendem que o crente se pode perder, mas nós sabemos, pela palavra de Deus, por exemplo, em Filipenses, infelizmente, tenho muita pena de pessoas que até têm alguma responsabilidade na obra e têm responsabilidade pelo mal que estão a fazer, porque dizem que o crente se pode perder. Só que eu digo, Deus, quando nos dá, Deus deu-nos a salvação. Não deu uma pena suspensa. E sabem porquê? Porque senão nós íamos ficar sempre a pensar, estou salvo, não estou salvo. E agora? O que é que será que eu posso fazer para me perder? E isso não é viver em paz. Eram obras. Continua a ser obras. Exatamente, continua a ser obras. É permanecer. E vamos buscar passagens, aquele que permanecer até ao fim será salvo. E por aí fora, lá está, dividindo mal as Escrituras. Aquilo que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Cristo. E diz também o apóstolo Paulo, estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos pode separar. Mas pode alguém dizer, então posso viver como eu quero? Eu vou dizer sim. Mas já explico. Podes viver como eu quero? Como quero? Podes. Mesmo? Ok, então eu quero viver para o meu Senhor. Eu que compreendo aquilo que foi salvo e que a salvação traz consigo, eu não vou querer viver mais para aquilo de que fui salvo, para o pecado. Um pouco como aquele servo que tinha a oportunidade de ter a liberdade e dizia, não, está na Bíblia isso. Os servos podiam, sob certas circunstâncias, serem livres. Eles diziam, não, eu amo o meu Senhor e eu quero continuar a servi-lo. E deve ser esta a atitude do verdadeiro salvo. Não é, posso só fazer o que eu quero, então vou dar lugar ao pecado. Porque Paulo diz, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o pecado tem de ser um acidente, não é um modo de vida. No crente, o pecado é um acidente. No descrente, é um modo de vida. E agora, para terminar, para que é que somos salvos? Deus às vezes pode também pensar, para quê? Como a dada altura teve de dizer na nação de Israel, para que é que eles foi tirado do Egito? Olha, Moisés, eu vou pegar em ti, vou fazer de ti uma grande nação e vou esquecer estes. Às vezes Deus, parece, o povo de Israel conseguia tirá-lo do céu. E se calhar às vezes nós também. Mas não é neste sentido. Para quê? Porque é que Deus nos salvou? Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele vai mostrar por toda a eternidade, olha o que eu fiz com estas pessoas, que nada mereciam.
olhem a minha benignidade, a riqueza da minha graça. E como diz o apóstolo aos Hebreus, há coisas que acompanham a salvação. Há coisas que, de vós amados, esperamos coisas melhores. Coisas que acompanham a salvação. Devem vir juntos com a salvação. Porque se alguém... Eu aqui não estou a advogar a perda da salvação, não é isso. Mas é de pôr seriamente em dúvida, não direi em dúvida, mas deve de levar alguém a pensar se eu sou salvo e agora vivo como quero. Cuidado. O apóstolo diz: devemos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, em Filipenses 1:27. E diz também aos Filipenses: sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Porque se não formos nós a viver para o Senhor, não esperem nada de ninguém. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós agora que somos salvos devemos olhar para a vida de uma maneira completamente diferente do descrente. Perceber a minha vida, o tempo da minha existência aqui na terra é infinitesimamente mais pequeno do que o tempo da minha existência. Se eu dividir 70, 80, 90, 100 anos por infinito, dá zero. Portanto, é infinitamente. E, por fim, já falei disto, o Senhor Jesus Cristo pôs em nós a palavra da reconciliação. E nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, devemos pensar bem no grande privilégio que temos, na tão grande salvação que Deus operou em nosso favor. E agora, agir no nosso dia-a-dia em conformidade, não só na maneira como vivemos, mas também falando aos outros. E se alguém ainda não aceitou esta tão grande salvação, fique sabendo que hoje é o dia aceitável. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos o segundo a seguir, não sabemos se nos vamos levantar sequer da cadeira, que isso não nos pertence. O Senhor nos abençoe e nos guarde, e espero que meditemos nestas coisas.